O Falando Nisso Band está no ar. Estudantes 35+, número aumenta 170% em 10 anos. Cada vez mais pessoas com mais de 35 anos de idade estão de volta à universidade. Segundo o Ministério da Educação, no ano de 2021, quase 600 mil brasileiros nessa faixa etária estavam matriculados. Em 10 anos, isso representa um aumento de 170%. Fake news nas redes. Perfis divulgam falsos ataques a escolas. Os últimos ataques provocaram uma onda de ameaças falsas nas redes sociais. São centenas de posts e mensagens que vêm trazendo insegurança para pais e alunos. Infecção respiratória, cresce internações de crianças. O nome é difícil, mas duas complicações que ele causa são bem conhecidas: pneumonia e bronquiolite, que é a dificuldade do oxigênio de chegar aos pulmões. Comparado à embriaguez, o perigo em dirigir com sono. O novo levantamento analisou 61 estudos feitos na última década. Os pesquisadores concluíram que dormir entre 4 e 5 horas nas últimas 24 horas antes de pegar a estrada dobra o risco do motorista sofrer um acidente. E no estúdio vamos conversar sobre a qualidade de vida e a testosterona. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. O Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde. Estamos animados hoje, né, amiga? Super animados. Boa tarde, você tá lindo. Obrigado, você também. Muito a gente está vestido para Campos do Jordão. É verdade, a gente comentou hoje. Pensei, vamos tomar um café em Campos? A gente toma um café e volta. Que amanhã a gente trabalha. É. E aí, tudo bem com você? Licença para a gente conversar bastante. Começar o programa com aquela mensagem. Uma mensagem que é um puxão de orelha, um alerta. A pessoa egoísta, ela pode até ganhar algo por um tempo, mas sempre vai perder depois, gente. O egoísmo é a maior porta que fechamos para receber as bênçãos do alto. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, né? Quer ser tão egoísta, mas não é no nosso tempo. E não no tempo divide. De Deus, e não divide, né? É verdade. Fica segurando ali, sendo que se você divide, gente, multiplica. Essa que é a verdade. Quando você divide com alguém, você está multiplicando aquilo que é bom. Vamos falar de coisa boa e a gente adora dividir prêmios com você. São 2 bem legais. 2 kits. Um da Polipet e também da Ortovip. E aí, para você concorrer, tem que curtir a foto oficial que tá lá no nosso Instagram. Anote aí, @FalandoNissoBand. Aí você tem que seguir a Polipet e também a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. E no dia 28 agora de abril, a gente já vai fazer o sorteio, amigo. Perfeito. Tem outro sorteio também, já para o dia 28 de abril, que é essa mala incrível da Sicredi. Ela é maravilhosa, super resistente, viu, gente? @FalandoNissoBand, tá a fotinho no nosso perfil. Tem que seguir a Sicredi e marcar 2 amigos por comentários, tá bom? Dia 28, como eu falei, então, a gente conhece o ganhador. Vamos aproveitar que a gente já está no Instagram para dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete com 2 perguntinhas e você pode também participar, tá? Primeira, você anda desanimado ou desanimada, sabe? Assim, com aquela, né, se arrastando, meio chateado. 75% dizendo sim. Ai, você vê? Obrigado pela sinceridade, gente. Segunda perguntinha, você já fez reposição hormonal? 100% comentando aqui que não. Uau. Então, hoje a gente vai falar sobre a testosterona, esse hormônio que homens e mulheres têm e que é importante para a qualidade de vida. A gente vai conhecer mais sobre os benefícios para o organismo, como a gente pode também saber os níveis e como dosar esse hormônio. É isso, o nosso convidado de hoje, então, é o médico urologista Alister Cara. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, será sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos falar então sobre o hormônio, né, a testosterona em homens e mulheres. Ele tem a mesma função? Na verdade, não. A testosterona tem uma função primordial de promover especialmente os caracteres sexuais secundários nos homens. E a testosterona, na verdade, tem condição fisiológica de manter exclusivamente todas as funções necessárias, especialmente da fertilidade e da masculinidade. E nas mulheres, a testosterona tem um nível subdelicado, bastante limiar, cuja função principal dela é diferenciar entre a condição fisiológica feminina e a masculina, né? Pensar um pouco, então, na saúde dos homens, na testosterona. Por que ela é tão importante? A testosterona, na verdade, na saúde masculina, ela tem sido o hormônio, especialmente que representa o vigor,
a sua masculinidade, a sua condição como homem, especialmente na sua dinâmica, na sua condição fisiológica de ser prontifal, mais condição até de força, de realização de possibilidades de trabalho, de energia e de atividade com maior vigor. Doutor, então assim, a partir de qual idade, por exemplo, é necessário verificar o nível de testosterona nos homens? A gente está falando da andropausa já ou não? Começa a cair, já entrou na andropausa? Isso, na verdade, esse termo andropausa não é correto, relacionado às vezes como uma mulher fala menopausa. É isso. Existe um decréscimo abrupto do nível hormonal feminino. No homem, não, a queda é lenta e progressiva, então é 1%. Ai, que injusto isso. Não gostei. Mas tem várias coisas que a mulher paga o pato e o homem não. Essa é uma delas. E na verdade, assim, essa questão de queda hormonal masculina, ela é gradativa. Então, mantém o homem com a mesma fertilidade, a mesma disposição ao longo dos anos. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com 80 anos com nível de testosterona baixo, que para ele não faz diferença. E tem pacientes de 40 com nível alto de testosterona, que para ele também não muda. Então, não representa a idade, representa o que ela tem de efeito para cada um. Ah, isso que é importante individual, identificar. Então? Isso. Interessante, né, gente? Olha, durante o programa é claro que a gente precisa falar sobre a vida sexual também, que está ligada à testosterona. Então, se tiver criança na sala, é claro que a gente vai falar com todo muito respeito, né? Lógico. A vocês de casa. Mas eu estou avisando só para você. Ninguém avisou, mas a gente vai falar, que nem a pergunta que eu vou fazer agora. A falta da testosterona, ou o excesso dela também, dificulta ou facilita a ereção para o homem? É importante ressaltar que a testosterona, né, como é um hormônio que a gente chama de andrógeno, especificamente anabolizante. Então, a disposição, a ansiedade, a força, vigor, inclusive o trabalho, a condição que o paciente tem como masculino, às vezes, de ter ereção, ter o fenômeno de ejaculação, ter a sua satisfação no seu orgasmo, são dependentes da testosterona. É evidente que se você é um indivíduo que tem dificuldade de estresse, passou pela época do Covid, ficou um pouco depressivo, foi desempregado, tudo pode ser interpretado como andropausa. O termo correto não é andropausa, né? Porque não tem a mesma analogia feminina. É deficiência androgênica masculina do envelhecimento, porque ela é gradativa e lenta e às vezes não pode fazer diferença entre um paciente e outro. Então, se é uma queda gradativa, então a percepção é muito difícil de você notar. A não ser que aqueles que têm uma insuficiência de testosterona de forma abrupta. Isso pode acontecer, por exemplo, um trauma testicular, um paciente que está fazendo, por exemplo, quimio-radioterapia, ou mesmo, né, até um paciente que sofreu, eventualmente, uma doença de cachumba inflamatória, uma hora que epididimite, cai os níveis de testosterona e começa a ter uma percepção maior das suas dificuldades de desenvoltura ao longo do tempo. Mas a percepção desses contextos tem que se avaliar entre a clínica e o resultado laboratorial para você chegar num denominador comum e definir. Isso é um hipogonadismo. E hoje a população tem que estar centralizada nisso, ser critério objetivo. Senão você vai tratar todo mundo. Eu não estou com o mesmo humor, muito menos a vocês também, que trabalham muito, percebe que um dia é diferente do outro. Sim, e às vezes o seu problema não está relacionado entre nós, está relacionado no seu convívio do dia a dia, no seu trabalho, nas suas insatisfações, nas suas ansiedades e às vezes até a condição econômica. Então hoje tem que ter muito cuidado. E por isso a orientação de um profissional é ideal. É ideal e seja, na minha opinião, hoje, nos dias de hoje, até obrigatória, porque está virando uma doença, né? O chip da beleza, como uso indiscriminado, vou ser bem sincero, na mídia está muito, né, divulgada, que você pode usar testosterona tanto para homem quanto para mulher sem menor problema do ponto de vista orgânico. Isso não é uma verdade. E estamos aqui para esclarecer, eu acho muito importante, porque saiu hoje, né, um decreto mesmo do Conselho Federal de Medicina proibindo o uso indiscriminado de testosterona como chip da beleza. Olha só, gente, essa informação é importante. Então, assim, hoje. A partir, só para a gente entender, doutor, a partir de hoje... Hoje é proibido para os médicos, né, atrelados ao Conselho Federal de Medicina, a prescrição de testosterona exclusivamente para beleza, em modelagem corporal e anti-envelhecimento, que não tem lógica. Por isso que eu gostaria de trazer e orientar a população dos seus critérios objetivos para análise de Nossa, que interessante. Tem que usar com realmente critério. Então, a testosterona, a partir de agora, segundo o Conselho Federal de Medicina, ela deve ser usada exclusivamente pela questão da saúde do homem. Exatamente, é muito claro ou você da definir. mulher. Tem muito claro isso, porque
O Mas como dosar hipogonadismo. isso? Não, isso é dosagem em laboratório comum. Nós Quer dizer, fazemos ou a seja, chamada- como verificar? Isso, é verificável de forma objetiva pela dosagem hormonal da testosterona no laboratório. É uma coleta de sangue simples. Se você vier com níveis baixos, você faz uma segunda dosagem para certificar que de fato ele tem testosterona baixa. Caso tenha dúvida, porque a minha está no limiar entre o normal e o baixo, você faz a testosterona livre. E chamada testosterona livre calculada. Desculpa eu estar falando com esses detalhes, porque é importante a população conhecer. Então, chegar lá, não, por exemplo, a minha está em 400, né? E você fala a definição, puxa, será que está baixa ou não? Se você olhar todos os guidelines que a gente chama, são diretrizes mundiais, falando sobre níveis baixos ou não, tem que ter abaixo de 350 para você, nível de dúvida, e abaixo de 250 para dizer que é baixa, nanogramas por decilitro. Portanto, o médico é importante acompanhar e orientar aqueles que de fato necessitam. Ou seja, no exame deu de 300 para baixo, já é um alerta e o médico vai investigar mais. Com maior detalhes e consegue definir se de fato aquele nível ainda está insuficiente para aquele determinado paciente. Ótimo. Então já a gente vai entender um pouquinho como que funciona essa reposição e até sinais e sintomas que você que está em casa, de repente, pode perceber que indicam essa baixa testosterona. Fique aí que agora a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias, né, aqui do nosso Brasil. O número de estudantes, por exemplo, mais velhos, estudantes que são mais velhos, está aumentando nas nossas universidades. E a gente está chamando aqui de mais velho quem tem 35 anos ou mais. E o Juliano Dipp vai contar pra gente. Aos 38 anos de idade, Inês está realizando o sonho de cursar a faculdade de medicina. Para encarar o novo desafio, ela deu uma verdadeira guinada na vida. Largou o emprego de enfermeira, mudou para São Paulo, onde passou no vestibular, e agora só vê o filho e o marido aos finais de semana. Vale tudo pelo sonho de ser médica. Os sonhos têm que prevalecer, não dá pra desistir não, indiferente da idade, né? Você tem um sonho, tem que ir atrás, porque é uma coisa pra você, né? Ninguém vai fazer isso por você. A faculdade ela está tirando de letra. Difícil mesmo foi passar no vestibular. Nunca pensei muito na idade, né? Porque a única coisa que eu pensava era a questão de passar no vestibular. Porque como faz 23 anos que eu fiz ensino médio, essa forma de cobrança para todas as idades fica um pouco mais complicado, né? Porque 23 anos sem ver matemática, física, química, fica mais complicado. Cada vez mais pessoas com mais de 35 anos de idade estão de volta à universidade. Segundo o Ministério da Educação, no ano de 2021, quase 600 mil brasileiros nessa faixa etária estavam matriculados. Em 10 anos, isso representa um aumento de 170%. Com 37 anos, o Wellington já está no 2º ano de engenharia de computação e diz que até esquece que é mais velho que os colegas. É porque acho que a idade vai muito do que tem aqui dentro, né? E aqui dentro você está com quantos anos? Aqui dentro acho que eu tenho uns 23, 24. Então você está mais velho que eu, porque eu tenho 19. Histórias lindas, né, gente? Sempre é tempo e o respeito sempre também é muito importante, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai conferir se você é mãe ou pai. Deve ter visto essa divulgação de alguns perfis falsos, falando sobre ataques às escolas. Então é um alerta para você que está em casa também, viu? Um assunto muito importante, a gente vai conferir também daqui a pouquinho o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Você vai ver o que ele preparou para a gente. Foi domingo de Páscoa, muito chocolate para as crianças. Como devemos agir para fazer a prevenção de cáries relacionado ao açúcar? Quer saber? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Já estamos de volta, pessoal, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, a gente está falando sobre a importância de dosar a testosterona. A gente recebe agora o Dr. Otávio Fonseca, que é da Ortovip, sempre com assuntos interessantíssimos e um hoje muito gostoso da gente conversar, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Falando Nisso. O assunto é gostoso em todos os sentidos, né? Desde que a gente saiba como lidar com as situações, né, Lucas? Pois é, tanto as crianças quanto os adultos também, tá bom? Claro que a gente vai mostrar essa criança linda comendo um chocolate,
Porque a Páscoa tá aí, né, gente? Ganhamos ovos, distribuímos ovos. A criançada tá comendo doce. Nossa, Ayla, meu Deus do céu, no fim de semana. Amiga. E hoje de manhã também, sabia? É porque tem ainda ali em casa, né? Tive que fazer um combinado com ela, doutor. Qual combinado? Tá bom, você vai comer um pedaço, mas depois escovar os dentes certinhos. Eu falo assim, você tem que comer um pedaço de mamão também, pra deixar o chocolate de mamão, que é mais saudável. Né, doutor? Não tem como, não tem como. né? Mas o chocolate é saudável, né? Tudo que é na nossa medida certa é saudável. Chocolate, inclusive, né? É ajuda verdade. para nós, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Já que o assunto hoje é hormônios, né? Chocolate ajuda muito nessa situação de manter o equilíbrio, etc. É verdade. Agora, o que a gente não pode deixar é de fazer a escovação. Na verdade, numa situação assim como essa, que a criança come muito o chocolate, tem que ter mais atenção ainda na escovação? Como que a gente faz isso, doutor? Eu acho que a gente tem que ter sempre o princípio de fez a alimentação, independente de ser com açúcar ou não, porque praticamente todos os alimentos que nós ingerimos hoje têm uma certa quantidade de açúcar, tem que se fazer a higienização. Agora o chocolate é mais grave, né? Porque a criança às vezes come, vai dormir, etc. E a gente trouxe um vídeo para ilustrar essa situação, para tomar cuidado com a cárie de mamadeira principalmente. Ó, essa é uma criança que tem por volta aí de 5 anos de idade, olha como é que está a situação de saúde bucal dela, né? Então, a situação é bastante grave. É cárie, olha, cárie de... Olha, amiga, judiação, né? É a chamada cárie de mamadeira, doutor? Nós chamamos de cárie de mamadeira pela situação, né? Como é que a gente faz esse princípio? Ó, essa criança está sendo higienizada com gases, pode ser feita com um dedal de borracha, desde pequenininho, mesmo antes de ter dentes, né? Então, a gente começa com esse processo. Aí ela está com um dedal de borracha para estimular e sempre procurar, quando a criança for crescendo, né, fazer o estímulo do incentivo, né, escovando os pais escovando junto com a criança, porque nessa fase a criança copia muito os adultos, né, então nós temos que ter essa percepção. Para que ela adquira o hábito, comer o chocolate, ela vai poder, sem problemas, desde Tem áudio agora até que vai reforçar o que o doutor está falando, ó. Pessoal, você pode comer chocolate, mas não pode esquecer de escovar seus dentinhos. Ai, que fofura! É isso, né, doutor? Não é não comer. Porque quando eu era criança eu via isso, não pode comer doce que dá cárie. Parecia que o fato de você mastigar um doce, você já teria cárie. Mas é deixar aquele resíduo no dente. Exatamente, e ter as horas certas também, né, Lucas? Se você come doce toda hora, você não vai escovar o dente toda hora, você está fora de casa, etc, né? Se você dá mamadeira para a criança, você tem que fazer a higiene, porque a criança costuma se amamentar e já cair no soninho, né? Então tem que tomar esse cuidado, a mãe fazer, né, os pais fazerem a higiene com a gases, com uma toalha limpa, né, qualquer coisa que possa remover o excesso desses restos alimentares para evitar que ela possa ter desenvolvido aquela cárie, que ela é muito, muito rápida, muito contundente, né? Tem que tomar cuidado com isso. Doutor, 2 perguntinhas. Primeiro, pasta de dente para criança na idade daquela gracinha. Sim. Com flúor ou sem flúor? Tem que tomar cuidado com o flúor. Se a criança ainda tem uma mania de engolir, eu aconselho não usar com flúor, tá bem? Então sem o flúor. A partir dos 5, 6 anos que a criança já entende que não pode engolir, aí eu acredito que não há problema nenhum, tá bem? Agora, eu vejo hoje no mercado escovas de dente elétricas para criança. Funciona ou é pior? Eu acho que eu uso escova elétrica. Para mim funciona muito bem. Lógico que a gente tem uma técnica. E para criança estimula, né? Porque tem aquela questão do lúdico, etc. Eu acho que vale a pena sim. É um investimento um pouco alto, mas vale a pena. Eu acho que tanto para a criança como para o adulto. Eu uso, eu acho fantástico. Ela tem uma capacidade melhor de se fazer a escovação e de maneira mais rápida. Porque quanto tempo você leva em média para escovar o dente, Águeda? Conta para mim. Nossa, às vezes eu fico viajando e escovando os dentes. Eu mas faço eu não sei, bem uns rápido, 2 minutos. 2 minutos? Mais eu não ou levo menos. tudo isso não, Não levo sei até se é menos. pouco ou se é muito. Eu acho que é pouco, né? É pouco? Para se fazer uma higiene num adulto, por exemplo, o tempo médio seria de 12 a 15 minutos. Impossível. Meu Deus, que vergonha! Mas quem que tem 15 minutos para limpar a dente? Exatamente, por isso que eu acho legal você introduzir a escova elétrica para quem puder fazer o investimento e para quem não puder, é só tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você começa aqui, vai aqui, você acaba esquecendo de escovar determinados dentes, isso é comum, eu também faço isso, viu, Lucas? A gente vai aquela loucura e tal, né? É assim que é a vida da gente. Mas, em média, para você ter uma boa técnica de higiene, cerca de 12 a 15 minutos para escovar a boca. Tá aí, gente. Vamos todo mundo pôr a mão na consciência e perceber que está faltando alguma coisa aí. Né? Mas vamos investir, continuar investindo na escovação, então não é deixar de comer o doce, mas sim sempre lembrar de fazer a higienização. Doutor, obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Obrigada, boa doutor. tarde. Até Como mais. sempre, muito excelente, né? Agora a gente vai para a notícia. Aliás, continuar conversando com você que é mãe ou pai, gente de aluno, pode ter recebido aqui na região, isso aconteceu, viu? Uma notícia falsa de ataque em escolas. Essa reportagem que a gente vai ver agora é um alerta para você. Não se assuste, também não passe adiante as fake news, né, que chegam pelas redes sociais. Para especialistas, é importante que pais e familiares tranquilizem as crianças. O Brasil tem centenas de milhares de escolas. Nós estamos falando de uma incidência dos atentados com vítimas muito baixa. A chance disso acontecer na escola do filho do espectador é muito remota. Tem que ficar alerta aos sinais, tem que seguir as orientações das autoridades, mas não existe motivo para alarde. Os últimos ataques provocaram uma onda de ameaças falsas nas redes sociais. São centenas de posts e mensagens que vêm trazendo insegurança para pais e alunos. E começou a haver muito murmurinho sobre a situação. Então, muitas imagens, ameaças. E aí eu tenho que passar uma tranquilidade para eles, falar, não, fica tranquilo, eu vou lá na escola, vou resolver. Os responsáveis por publicar fake news sobre crimes podem pegar até 6 meses de prisão. Hoje o governo federal se reuniu com representantes das plataformas digitais. O ministro da Justiça quer um monitoramento maior de discursos de ódio e ameaças às escolas nas redes sociais. Que elas tenham mais cuidado, mais atenção, que esse monitoramento, portanto, não seja só da polícia, que as próprias plataformas cumpram a sua obrigação de prevenir a ocorrência de crimes. Em nota, a Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, diz que não permite a publicação de conteúdos violentos e que remove posts que envolvam essas atividades. O TikTok não retornou nosso contato. E o Twitter, que não possui mais atendimento à imprensa no Brasil, agora manda um emoji de fezes como resposta automática à imprensa. É isso, gente. Vamos voltar para o nosso assunto do dia? Seguinte, desânimo, redução da libido, disfunção erétil, até uma certa tristeza podem começar a aparecer nos homens a partir dos 40 anos. E também estão relacionados, com certeza, com a baixa testosterona, né? Pois é, então a gente está entrevistando o médico urologista Dr. Alistair Cará e está informando vocês de casa a importância de dosar esse hormônio para melhorar a qualidade de vida. Doutor, vamos ver agora, através dessa tabela, alguns sinais e sintomas, até para você em casa se identificar e até ser um sinal de alerta para você ir até um médico buscar orientação, doutor. Então vamos lá, sinais e sintomas da baixa testosterona. Redução da energia e do senso de vitalidade e bem-estar, fadiga, motivação reduzida e há também a depressão e a ansiedade. Doutor, você comentou que isso pode estar ligado também a alguma dificuldade do dia a dia, né? Mas se é algo constante, sem ter um motivo aparente, precisa ser investigado. Precisa, sim. Na verdade, todos esses critérios são um pouco subjetivos, porque às vezes acompanha o envelhecimento natural da pessoa. Né? Então, você fala, poxa, uma pessoa que se aposenta, mesmo se às vezes está desmotivada. Então, esses critérios como perda assim, de fadiga. Então, hoje nós somos uma população muito sedentária. O Brasil está em segundo lugar das Américas como sedentarismo e obesidade. Então, até mais do que os americanos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essas motivações, essa redução de energia, de senso de humor, está ligada ao estilo de vida da pessoa. Para você ter uma ideia, o que desses critérios todos tem uma relação direta é a disfunção erétil, quando os níveis são muito baixos de testosterona. A diminuição da libido, por exemplo, está, e até pode acontecer. Mas isso pode ser, veja, estamos 25 anos, 30 casados, será que essa diminuição do libido também não tem relação psicologicamente com o ambiente, o seu convívio, né? Até no seu lazer e com a sua própria esposa? Então isso tem que ser muito bem mensurável. E isso, na minha opinião, precisa ser avaliado por um profissional, porque ele tendo esses sintomas, como você aqui enumerou, e está muito claro, associado a uma baixa do nível sérico, ou seja, sanguíneo, testosterona, pronto, você fechou o diagnóstico. E aí você está autorizado a tratar. Então, essa resolução do Conselho Federal de Medicina é porque se não dá testosterona para todo mundo, né? Ainda mais não pode ser discriminado como estava sendo feito. Porque, na verdade, você acha que não tem problema. Testosterona no homem, por exemplo, usada longas com suprafisiológico, eu quero dizer, não além da fisiologia, leva à infertilidade. Nossa. Então, a maioria da população de hoje que frequenta academia de ginástica,
eles todos usam e querem, né, aumentar a sua massa muscular magra, usam testosterona, mas ficam inférteis, não podem ter filhos, e às vezes isso pode ser reversível. Então, tomar cuidado um pouco com essas orientações leigas, porque pode, inclusive, aumentar o volume do coração. E, vamos dizer, aumenta o músculo, que é muito músculo periférico, mas o coração não é um músculo. E ele aumenta também. Ah, eu conheço gente que já morreu por causa disso. Isso. Nossa, e na verdade não é incomum. Pelo uso excessivo e indiscriminado da testosterona. Forte, muito grande. Muito triste. E é muito cuidadoso. Sério, aí você fala nas mulheres também, né? Porque essa febre toda tem muitas a chip da beleza. Poxa, mas elas ficam agressivas, criam barbas, às vezes cai cabelo, da atrofia de mama, pode ter câncer de fígado e de pâncreas. E eventualmente fazem usos indiscriminados, porque é hoje o chip da moda. Ou seja, realmente tem que consultar um médico habilitado. E chegou até a resolução atual de hoje, né, que trouxemos aqui para a população leiga, é um alerta de que vocês precisam, virou uma epidemia, né, lamentavelmente falando, às vezes vira problema de saúde pública. E mais tarde nós vamos colher esses frutos, por isso que é muito importante esse trabalho de vocês, de orientar o leigo. Né? Ok, doutor, a gente daqui a pouquinho volta então a falar sobre mais sintomas com a queda da testosterona, porque agora a gente vai para as nossas notícias regionais com o Douglas Cruz. Douglas está chegando para mostrar para a gente. Ele acabou de apresentar, na verdade, o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. E aí, Douglas, o que você traz hoje para o Falando Nisso? Boa tarde. Boa tarde para você, Agda e Lucas, para todos que acompanham também o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM é que os funcionários da Volkswagen retornaram hoje aos seus postos de trabalho em Taubaté. Cerca de 1.100 funcionários estavam aí desde o último dia 27 de março em um período de férias coletivas, né? Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, que representa a categoria, esses funcionários foram colocados em férias coletivas devido aí à baixa na venda de carros, ou seja, a produção estava operante, os carros estavam sendo produzidos, mas eles não estavam sendo vendidos e estavam acabando aí ficando no pátio das concessionárias, então a produção teve que ser paralisada. 2.000 funcionários foram colocados em férias coletivas, hoje retornaram em 1.100 funcionários, outros 900 continuam em férias coletivas até o dia 24 deste mês, após aí o feriado de Tiradentes, a próxima segunda após o feriado de Tiradentes, onde a produção deve retomar ao seu ritmo pleno na cidade de Taubaté, o que significa que a venda de carros, não só em Taubaté, mas no Brasil inteiro, ainda não está normalizada, reflexo aí devido, segundo o Banco Central e outras pessoas especialistas em economistas, o financiamento veicular de um carro 0 km está muito difícil, isso acaba aí dificultando também as vendas. Também foi destaque aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM a situação das estradas. Desde ontem os motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra aqui na nossa região estão enfrentando um trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, isso porque uma passagem de uma carga especial que a gente está vendo aí, que ocupa as duas faixas, às vezes a faixa da direita e o acostamento, está se locomovendo e essa carreta aí bem grande que está sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal não passa dos 30 km por hora. Nesse momento ela está passando lá para o Guaratinguetá, sentido Rio de Janeiro, causando aí um trânsito um pouco intenso, então o motorista deve redobrar a atenção e principalmente não tentar ultrapassar a carreta e seguir aí as orientações do Policiamento Rodoviário Federal. Lucas e Agda. Tem que ter paciência, meu amigo, com certeza, viu? Excelente tarde de trabalho para você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir que vem crescendo o número de internações de crianças. O motivo? Infecções respiratórias. Esse é o nosso assunto daqui a pouquinho, tá? Fique aí, a gente volta já já. Nosso entrevistado de hoje é o médico urologista Alistair Cará, que está falando da importância da testosterona, considerado o principal hormônio masculino e também relacionado ao desejo, à potência sexual. Então você pode participar com a gente, até porque a gente precisa falar sobre isso, né, amiga? Qualquer homem pode fazer a reposição hormonal? Existe alguma contraindicação? É importante ressaltar, reposição hormonal é para quem tem déficit de testosterona, né? Deixar bem claro isso. Então, aliado a esses sintomas aqui apresentados, junto com a taxa baixa de testosterona plasmática, são reposto. E aí você tem as opções das apresentações. No Brasil, nós temos duas principais. A apresentação que ela é via oral e tem a apresentação de gel e tem a apresentação até que pode ser utilizada intramuscular. A preferência oral foi abandonada, então hoje nós temos principalmente de gel e tem a intramuscular.
Então, só repomos aqueles pacientes que têm baixa de nível sérico e sintomas de hipogonadismo. Muito cuidado, porque não é só repor. Às vezes, o que nós temos hoje é uma baixa de função metabólica, e a gente chama isso hipogonadismo funcional, porque as pessoas, por exemplo, estão ficando com sobrepeso. As pessoas fumam, as pessoas são etilistas, as pessoas têm um sedentarismo acentuado. Aliado a isso, ficam diabéticos. Então, se você não muda os seus hábitos de vida, não adianta você ficar dando hormônio, que às vezes não é o problema, porque aquele órgão que ele tem, que é gordura excessiva, no sobrepeso, por causa, ele converte a testosterona em estrógeno. Então, além de ele ter um problema de produção endógena, porque também a obesidade vai inibir o eixo hipotálamo hipofisário, isso é mais científico, vai aumentar a produção de estrógeno. Então, você tem que fazer ele fazer exercício, tem que fazer atividade, ele tem que ser dinâmico, ele tem que emagrecer, enfim, tudo isso é mudança de estilo de vida. E você não precisa ficar repondo, porque ele já tem propriamente a testosterona endógena. Porque se você repor, ele vai ser dependente para sempre. Doutor, acabou de chegar uma perguntinha pra gente relacionando a testosterona, fazendo uma pergunta, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha? Boa tarde. Os níveis baixos de testosterona causam câncer prostático, ou seja, câncer, né, na próstata? Não. Isso não quer dizer, não, isso é mito, porque na verdade ela está fazendo a relação, como abaixa ao longo da vida, o câncer de próstata é mais frequente nos idosos, especialmente a partir da 6ª década de vida. Não, então os níveis baixos não levam a câncer de próstata e também ao contrário, hoje é muito mais ou menos bem descrito, que também níveis aumentados de testosterona não inibem nem induzem a câncer de próstata. Então dosar a testosterona não pode causar câncer. Não causa câncer. Pode ser tratado e, de certa forma, aquele que está tomando hormônio, não existe nenhuma comprovação com nível de evidências para dizer que induziu o câncer dele. Provavelmente ele já tinha um foco inicial de câncer e que aumentou com a reposição hormonal. Vamos pegar então a informação e a situação de uma pessoa, pegar um homem aqui que foi ao médico, fez todos os exames e indicou lá no exame de sangue dele que ele precisa dessa reposição. Como que vai ser feito esse tratamento, doutor? É pílula que a pessoa toma, algum remedinho que a pessoa passa, pomadinha, como que funciona? Hoje o guideline, quando eu falo guideline, que é mais ou menos um consenso nas sociedades, é você utilizar um gel, que é a simples aplicação, antes mesmo matinal, pode ser aqui na axila ou às vezes aqui no antebraço, e você eventualmente com o gel diário, você repõe os seus níveis de testosterona. É o meio mais simples e a gente gosta de, às vezes, começar com essa forma de reposição, porque a outra alternativa no Brasil, tá? Não estou falando no exterior, seria as injeções, que por sinal é um pouco mais desconfortável. Mesmo que seja quinzenal ou seja eventualmente trimestral, é uma condição que às vezes a população não gosta. Lá no exterior a gente tem dispositivos maiores, nós temos, por exemplo, o pellet bucal, tem spray nasal, além do gel, e tem os famosos que a gente chama, né, dos pellets que são subcutâneos ou até intradérmicos. Então tem que ir essas opções do spray eu não maiores. conhecia, sabia? Eu já até você acha que... esse é outro negócio, eu uso spray por causa do nariz, que entope. Cresce o nariz também. Nossa, pelo amor de Deus. Ele não vai querer, senão ele está bom, assim, amigo. Doutor, então vamos lá. Fazendo a reposição da testosterona, em gel ou enfim, qual for, em quanto tempo o homem já vê uma mudança realmente na qualidade de vida dele, qualidade de vida sexual? Para você ter uma ideia, essas formas que existem injetáveis, que são de menor custo, né? Portanto, estamos falando de uma realidade brasileira, é que você, às vezes, o nível já é suprafisiológico em 24, 48 horas. Então, está acima dos níveis normais, a pessoa já tem uma percepção de uma discreta mudança. É evidente que você tem que repetir isso e dosar para você ver se ele não está ultrapassando muitos níveis fisiológicos, porque aí começa a ter os efeitos deletérios da testosterona. E aí, como eu disse a você, mais eventos cardiovasculares, tem uma variação dos níveis lipêmicos, ou seja, aumento do LDL, do colesterol, e tem alterações como alterações cardiológicas e às vezes hepáticas ou até lesões mais graves se continuar usando a testosterona.
Então precisa ter um acompanhamento médico. Olha, o exame então é antes de começar e durante o tratamento também. A gente preconiza usar uns 3 meses, revisão dessa dosagem, enquanto o paciente está com nível, se está fisiológico, e até acompanhando cada 6 meses depois da reposição estabelecida. Então, ou seja, é por um período que ele faz, não é para a vida toda? Não é Depende, se ele for um hipogonádico mesmo, e bem documentado, de forma primária, porque tem o genético. O hipogonádico também. Hipogonádico é baixa testosterona, é o termo técnico que nós usamos, que a gente chama para baixa testosterona. Porque, na verdade, a testosterona tem origem nas gônadas, testículos. Então, quando você fala hipogonádico, que é baixa testosterona, porque é baixa de produção primária no testículos, a gente repõe e é às vezes a vida toda. Porque ele não tem produção endógena mesmo, né? Então, às vezes, aqueles pacientes que fazem uso esporádico, às vezes por um tratamento, às vezes até por uma questão mesmo de orientação médica, ele tem que interromper essa testosterona gradativamente e voltar ao seu nível de produção fisiológica. Assim acontece com os atléticos. Desculpa. E frequentadores de academia, que eles usam, né, testosterona até para modelagem, ganho de peso e ganho de músculo, mas eles ficam inférteis. E essa infertilidade pode ser permanente. Quando a gente subtrai ou ele tira essa testosterona, até voltar à produção endógena primária do testículo dele, pode demorar 6 meses, ou às vezes irreversível. Nossa. Então, isso tem que ser muito bem orientado, especialmente para essa população de frequentadores de academia, que estão preocupados mais com ganho de músculo e não, na verdade, ganho, né, de saúde. Então pode criar uma dependência o corpo. Cria mesmo, né? Na verdade, eu tenho muitos pacientes com dependência que se ejeta no próprio músculo de exercício. Já fica meio, assim, meio psicótico, né? Com aquela neurose de querer usar. Inclusive, quando tira, ele já fala que ele está mal indisposto, ele está um pouco depressivo. O relacionamento dele é difícil, até namorado ou a mesma esposa usa. Então, os dois se interagem entre si e só gostam de usar isso porque parece que o relacionamento melhora. Então, é difícil. Não é uma coisa simples. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais, inclusive sobre, então, a testosterona. Talvez, só para a gente pincelar, para as mulheres, quando ela é necessária, tá bom, doutor? Daqui a pouquinho a gente volta, então, para falar sobre isso, porque está chegando a previsão do tempo. Vamos saber como que vai ficar hoje à tarde, se vai continuar esse solzinho. Pelo menos na hora que eu cheguei aqui, estava um sol gostoso. Mas lá fora tá quentinho, amiga, aqui que tá muito frio. É, sempre com ar-condicionado, né? Pelo amor de Deus. E aí, Amanda, boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em áreas do estado de São Paulo. As nuvens carregadas de chuva são inibidas por conta da presença de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação de instabilidades. Hoje, predomínio de sol entre nuvens baixas desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Essas nuvens formadas não têm expectativa de chuva, apenas essa maior cobertura da nebulosidade, mas o predomínio é do tempo mais seco. Temperatura máxima hoje de 26 graus em Aparecida, 26 também em Santa Branca, 25 graus de máxima prevista em Bananal. Nesta terça-feira não tem previsão de chuva. Em São Bento do Sapucaí, máxima de 22 apenas. Em Caraguá, tempo firme com máxima de 26 graus. Falando do litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que podem chegar até 35 km por hora em Ilhabela. Em São José dos Campos, mais um dia de tempo firme, sol entre nuvens, máxima hoje de 26 graus. Volta a chuva a partir de amanhã, quarta-feira, com a aproximação de uma nova frente fria, mas que só deve chegar mais para o finalzinho da semana. Antes da chegada do sistema frontal, chuvas bem isoladas e aumento das temperaturas, principalmente na quinta-feira, máxima de até 28 graus na região de São José dos Campos. Obrigado, Amanda. Olha, a gente entra na temporada das doenças respiratórias. Inclusive, a gente viu essa oscilação, né, de temperatura, chove, depois passa a frente fria, enfim, com o aumento nas internações de crianças, a gente vai ver o que é possível fazer, né? Há 2 dias, a Anamel teve tosse e febre. E foi quando o peito começou a chiar que a Beatriz correu com ela para o hospital. Começou a fazer aquele esforço abdominal para respirar. Agora, o meu filho mais velho não, ele não precisou, não fez esforço, né? Ele só tossiu mais, ficou mais congestionado mesmo. O diagnóstico, vírus sincicial respiratório, o VSR. O nome é difícil, mas 2 complicações que ele causa são bem conhecidas: pneumonia e bronquiolite, que é a dificuldade do oxigênio de chegar aos pulmões.
Dados da Fiocruz mostram que na semana de 19 a 25 de março, houve aumento das internações por infecções causadas pelo VSR em 14 estados e no Distrito Federal. A comparação é com o mesmo período de fevereiro. A maioria dos casos atingiu crianças até os 4 anos. Sempre que começar com sintomas de febre, a gente fala para não levar para a escola. Aguardar os primeiros dias para ver como a criança evolui, porque febre é um sinal de que algo não está normal no organismo dela. O VSR ainda não tem vacina. O tratamento, além de fisioterapia respiratória, é feito com um anticorpo que impede que o vírus se hospede nas células. E até lá, o que o pai pode ir fazer? Muita lavagem nasal, muita hidratação e também uma alimentação adequada. Para os bebês, muita hidratação com leite ou com alimentação conforme a idade dela. Tá certo, viu? Conversar com a Lana agora, que vai trazer pra gente o que está sendo muito comentado na web, que na verdade é um absurdo, né, minha amiga? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde a todos. É terrível, né? Chega a ser nojento, na verdade. Sim. É um vídeo que está rolando na internet de um líder religioso do budismo lá no Tibete, que foi o quê? Mostra o vídeo, mostra ele, o menino indiano, né, que ele abraça primeiro o Dalai Lama, depois o líder espiritual pede um beijo na bochecha primeiro e depois na boca. Eles tocam a cabeça com cabeça e há um momento que pausa, se você olhar, o Dalai Lama pede para que o menino chupe a língua dele. A filmagem gerou críticas generalizadas, dizendo que a atitude foi escandalosa e inapropriada, mas colocar a língua para fora também pode ser uma forma de saudação lá no Tibete. A gravação foi feita num templo religioso no norte da Índia, em que o Dalai Lama vive refugiado desde 1959 e aconteceu no final de fevereiro, em uma das cerimônias com mais de 100 estudantes que tinham acabado de se formar. O escritório do Dalai Lama emitiu um comunicado nesta segunda-feira, declarando que a sua santidade deseja se desculpar com o menino e também com a sua família pela dor que suas palavras podem ter causado e também suas atitudes. A nota diz ainda que o Dalai Lama costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras, o que ele lamenta esse incidente. E a gente pode ver pelas imagens, talvez pela cultura deles isso seja normal, mas pela nossa não é, né, Lucas? Ai, eu achei péssimo, gente. Nem é questão de cultura mesmo. Falta de sabedoria, né, amiga? Acho que foi surpreendente uma postura assim dele. Não esperava, Se a cultura lá, ok, mas pro resto do mundo, isso não é normal, né? Então acho que ele deveria ter levado e ele é referência mundial, em consideração. Ele é referência mundial, né? O mundo está de olho no que ele faz. Péssimo. É uma coisa que eu não estou conseguindo processar ainda. Que ele continue isolado por muito tempo. Se não no lugar lá no monte, na cadeia, porque para mim isso daí é muito pesado. Muito sério, viu, amiga? Sim. Boa tarde para você, obrigada pelas notícias, viu? Um beijo. Olha, daqui a pouquinho a gente volta então e a gente vai falar, você já dirigiu com sono, gente? Olha o perigo, né? Quem nunca, né, gente? E é muito perigoso mesmo. Meu Deus. Tão perigoso que pode se comparar quando você dirige embriagado. E a gente já conta pra você. Não sai daí. Já estamos de volta. Estamos falando sobre reposição hormonal. Esse é o nosso assunto do dia. Bem específico, falando sobre a reposição para os homens e a importância, né, de dosar a testosterona. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dosagem para as mulheres, doutor. Quando, de fato, é recomendável fazer a dosagem da testosterona, então, para as mulheres? Olha, é difícil dizer, porque, na verdade, isso virou uma febre, o chip da beleza. Então, a maioria, muitas vezes, nem dosam a testosterona. Se dosam é só para comprovar que é baixa, que de fato as mulheres têm testosterona baixa. E de acordo com os protocolos de laboratórios, quando se abaixa de 150 nanogramas por decilitro, só para dizer assim, que o normal em média é 300, acima de 250, já os níveis de laboratório não são confiáveis de detecção de baixa. Então, em criança e mulher é difícil você dosar uma testosterona e solicitar. Uma vez dosado, e já tem um limiar, é uma desculpa, ou às vezes até pode ser uma justificativa de fazer, poxa, você precisa de testosterona, né? E, na verdade, a gente sabe que não é a realidade da maioria das mulheres. Hoje, o que se aceita e que realmente a medicina tem trabalhado para comprovar que existem determinadas mulheres numa faixa etária chamado hipodesejo sexual feminino.
ela tem menos desejo. Mas, poxa, a mulher trabalha mais hoje, a mulher às vezes é alimentação inadequada, a mulher tem muito mais atividade na sociedade dinâmica, que às vezes o desejo sexual não está atrelado a nível de hormônio, testosterona. Lembrar que ela tem como base o estrógeno, e o estrógeno tem uma função fisiológica. Então, se ela tem uma menopausa, tem que pensar às vezes numa reposição feminina. Se ela vai usar testosterona, se esse é o argumento, para qual finalidade? Né? Qual a importância disso? Porque se você quer realmente, do jeito que a mídia está propondo, desculpa, não é falar mídia, mas não, vocês estão propondo, esse ganho, né, de massa muscular, modelagem, anti-envelhecimento, né, melhora da sua atividade sexual, você está colocando a mulher em risco hoje. E o risco por quê? Porque ela cria pelos, ela queda cabelo, atrofia as mamas, pode ter algumas lesões hepáticas, poliglobulia que chama, alteração de função renal e, além de tudo, aumento clitoriano, que isso não é regressivo depois da suspensão. Né? Fica realmente com uma impressão difícil de se avaliar. Fica modelada, tem mais energia, se ela faz ciclismo, ela se sente mais forte, e como o homem que ganha massa muscular. Mas será que a atividade em si de exercício não reporia essa composição orgânica? E outra, será que os relacionamentos têm que ser avaliados no contexto global? Se ela está precisando de desejo sexual, ou né, no contexto de melhora global, talvez tenha que procurar bases diferentes, que não seja testosterona. Porque a testosterona nunca foi o hormônio de prevalência, de estabelecimento fisiológico efetivo para as mulheres, serem mulheres que são hoje. Né? Nunca foram na história da humanidade. A mulher nunca precisou da testosterona para conquistar. Muito pelo contrário, né? Ela controla a testosterona dos homens. É verdade. Então, tem que repensar muito nisso. E o que o conselho, né, na verdade, essa definição de hoje vem para esclarecer. Cuidado, mulheres, vocês são inteligentes, vocês precisam ter propostas objetivas na sua vida e relacionar com sua saúde. Elas sempre vão mais ao médico, procuram assessoria, procuram acompanhamento, e acho que essa é a hora de ela procurar profissionais que sejam realmente com finalidade e propostas ideais para a sua saúde. Então vamos pensar tanto para a mulher quanto para o homem. Pensar também mais no homem, também falando de testosterona. O que a gente tem que ter de hábito diário para o nosso corpo mesmo criar essa testosterona, produzir a testosterona? Os estudos demonstram com muita clareza, então, isso, exercício e atividade física muscular, de carga, tá? Não é você fazer força. Força, carregar peso. Né? Então, essa é a proposta dos músculos, né? Atividade, manter a estabilidade ósseo-muscular e tem que ter força. Então, a atividade aumenta espontaneamente o nível de testosterona. E outra, relação sexual. Né? Aumenta? Aumenta. Então, na verdade, é favorável. Mas se a pessoa estiver sem vontade, ela faz um pouco forçado, hein? Não quero dizer que ela não estou falando que a mulher tem que fazer forçado, mas o homem também, eu não sei. No contexto, não vou resumir, porque for avaliar casais, nós vamos entrar em um outro dilema. É verdade. Então, relação sexual aumenta a testosterona, bem comprovado. E as temperaturas mais baixas, se colocar num congelador, então você aumenta a testosterona. Mas não quero... Olha! Nossa, está aumentando aqui a nossa, amiga, porque a gente está com frio aqui do campo. É verdade, amigo. Ó, que bom, já estamos estimulando naturalmente. Tem gente que até entra em piscina de gelo. Já viu? Fica lá na imersão, assim, ó, no gelo. Meu Deus! Não sei, no Brasil, não sei se isso é muito aceitável. Mas possa fazer os seus exercícios e faça atividade sexual, que você terá a sua testosterona ideal. Perfeito. Legal, gente. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta mais. Se der, a gente faz ainda o mito ou verdade. Bom, tá? Porque a gente vai falar de um problema que, olha, é perigosíssimo, né? Você já dirigiu com sono, amigo? Pois é, gente, é um perigo danado, porque uma piscada pode acontecer um acidente e muito grave também, né? Dirigir com sono pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. Um dia em claro para entregar um serviço. O resultado não poderia ser outro ao pegar o volante. Cara, eu dei uma pescada, eu peguei um cone daquele lá, no susto eu virei o volante e eu rodei na pista. Acho que por ser perto de 11 horas da manhã, meio-dia, não tinha tanto carro, mas acho que foi minha sorte. Depois do acidente, Daniel nunca mais dirigiu nas mesmas condições. E agora não dorme menos do que 7 horas antes de dirigir. E não é negócio de dormir 2, 3 horinhas. Cara, vai lá, dorme e descansa. É 7 horas, é 8 horas, é o que precisa. Pois é,
Dormir menos de 5 horas por dia pode ter efeito semelhante ao de conduzir um veículo após 4 taças de vinho ou mais de 1 litro de cerveja. O novo levantamento analisou 61 estudos feitos na última década. Os pesquisadores concluíram que dormir entre 4 e 5 horas nas últimas 24 horas antes de pegar a estrada dobra o risco do motorista sofrer um acidente. De acordo com os pesquisadores australianos, cerca de 20% dos acidentes de trânsito são causados por cansaço. A mensagem principal, eu acho, desse estudo é a pessoa entender que se ela está cansada, ela não pode pegar e guiar. Principalmente ainda se for uma estrada monótona, que a chance dela ter uma piscadinha ali e causar um acidente é alta, né? A embriaguez continua sendo um dos fatores que mais provocam acidentes, mas os pesquisadores ressaltam que o número neste caso tem caído por causa do aumento de campanhas educativas e de leis mais rígidas, com punições mais duras. Porém, o estudo não conseguiu identificar a redução de ocorrências ligadas à fadiga de quem dirigia. Fica a dica, se estiver cansado, não dirija. Por favor, gente, com muito carinho e cuidado da sua vida mesmo. Doutor, obrigado pela participação de hoje, foi excelente. Um prazer, muito obrigado pela companhia e o convite. Estarei sempre à disposição. Até mais. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado de quarta-feira. Olá, eu sou a Viviane Palmeira e amanhã, no Falando Nisso, nós vamos conversar sobre branding, gestão de marca. Vai ser um papo bem legal. Espero vocês, às 13 horas, aqui na Band. Uau, assunto interessantíssimo. Pode participar com a gente, tá bom? Um grande beijo para você. A gente se vê amanhã. Fica com Deus, gente. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.